Eu sempre soube que algo estava errado, mas a tentação era mais forte do que eu. Talvez seja assim com todos, ou talvez eu fosse apenas uma mulher insensata, seduzida pela ilusão de que o proibido seria mais doce. Ele apareceu na minha vida de forma inesperada, como uma brisa suave em um dia de calor insuportável. Seus olhos, castanhos e intensos, e o sorriso misterioso que sempre esboçava, me deixava fascinada desde o primeiro momento. Nossos encontros eram casuais, ou assim pareciam. Uma conversa na cafeteria, um olhar mais demorado, uma brincadeira aqui e ali. Ele estava sempre cercado de muita confiança e charme, e eu, embora ciente de seu estado civil, não pude evitar me deixar envolver. No começo, a justificativa era sempre a mesma. Ele estava infeliz no casamento, como se isso fosse algum tipo de consolo. Sempre falava de sua esposa com uma indiferença disfarçada de desdém, como se eu fosse sua válvula de escape. Eu sabia que estava errada, que estava traindo outra mulher, mas a cada mensagem dele, a cada palavra doce ao telefone, eu me via mais e mais atraída. Nos primeiros meses, era tudo emoção e mistério, encontros escondidos, olhares secretos, promessas vagas sobre o futuro. Ele me dizia que o casamento dele estava em crise, que sua esposa não compreendia, e eu, insensata, acreditava em cada palavra. Eu era uma amante e, por algum motivo, isso me dava uma sensação de poder. Eu era a mulher que ele desejava, aquela que ele buscava para esquecer o tédio da vida matrimonial. Porém, como todo segredo, a mentira tem um preço. O preço era a culpa, o medo constante de ser descoberta, de ver tudo ruir. Às vezes, ao olhar para o espelho, eu sentia uma náusea, uma sensação de que estava me afundando em algo muito maior do que eu imaginava. Mas naquele momento eu me sentia viva. Ele me fazia sentir desejada, me dava a atenção que eu não recebia em casa. O meu marido, ocupado com o trabalho e suas próprias distrações, nunca percebeu as pequenas mudanças em mim, as minhas ausências, os meus olhos distantes. Eu me sentia sufocada pela rotina e encontrei nele uma maneira de escapar. Porém, como sempre acontece, a verdade tem uma maneira de aparecer. Foi em uma tarde chuvosa, quase no final do ano, quando as coisas começaram a se complicar. Estávamos no apartamento dele, longe dos olhares curiosos, quando a porta de entrada foi aberta abruptamente. Era a esposa. Eu congelei, incapaz de reagir. Ele tentou me esconder, mas ela já tinha visto tudo. O olhar dela foi o suficiente para congelar qualquer palavra ou movimento. As mãos trêmulas, o rosto pálido de quem tinha acabado de descobrir a traição. Eu me senti pequena, invisível, como uma sombra que nunca deveria ter existido. Ela gritou e eu não sabia se corria ou ficava. Ele tentou justificar, mas a esposa não queria ouvir. O que ela disse a seguir não me saiu da cabeça por semanas. Eu sempre soube. Ela disse com uma voz fria e controlada: mas eu queria ver até onde você chegava. Eu sabia que a mulher dele já suspeitava, mas aquela declaração me fez sentir uma sensação de desespero que nunca imaginei que experimentaria. Ele estava perdido. A esposa estava furiosa, mas o que me aterrorizava era o que poderia vir depois. Quando ela olhou para mim, seus olhos tinham algo de cruel, uma raiva disfarçada de tristeza. Ela sabia que eu não era a única culpada, mas naquele momento parecia que eu era o alvo de toda a sua dor. Tentei sair do apartamento, mas ele me pediu para esperar. Dizia que resolveria tudo, que ia explicar tudo para ela. Mas a verdade é que eu sabia que nada poderia ser resolvido.
A situação estava além de qualquer palavra ou desculpa. A esposa dele pegou sua bolsa e saiu, nos deixando ali, no caos que havíamos criado. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio tomou conta do ambiente. Eu fiquei ali esperando o que ele faria seguir. Ele tentou me abraçar, mas eu o afastei. Era como se eu estivesse vendo tudo de fora, como uma observadora impotente daquilo que eu mesma havia causado. Não havia mais emoção, não havia mais desejo. O que restava era a amargura de saber que eu havia perdido muito mais do que um amante naquele momento. Eu havia perdido a minha dignidade, a minha paz. Nos dias seguintes, a situação ficou cada vez mais insustentável. Ele me ligava, mandava mensagens, mas algo havia se quebrado. Eu já não sentia o mesmo. O que antes parecia atraente e excitante, agora me afastava. Eu comecei a perceber o quão vazio e egoísta esse tipo de relação realmente era. A sensação de estar sendo observada, de viver escondida, de ser a amante de um homem casado, começou a me consumir. Eu não queria mais essa vida, não queria ser a mulher que causava dor, que destruía famílias. Eu estava prestes a perder tudo: meu casamento, minha amizade, minha paz e, mais importante, a minha autoestima. Finalmente tomei a decisão de me afastar. Ele não entendeu. Claro, tentou me convencer a continuar a lutar pelo que nós tínhamos. Mas naquele momento eu sabia que a única coisa que eu precisava fazer era sair daquele jogo. Ele me enviou várias mensagens, me pediu desculpas, tentou, de todas as formas, me seduzir novamente. Mas eu já havia perdido o interesse. Ele não era mais a figura sedutora e encantadora que me fazia sentir especial. Ele era apenas um homem falho que destruiu mais do que construiu. Eu escolhi seguir com meu casamento. Hoje vejo como tudo isso poderia ter sido evitado. Eu me deixei levar pela emoção, pela ideia de que eu merecia mais, mas o preço que paguei foi alto. Aprendi da maneira mais difícil que a felicidade de outra pessoa nunca deve ser construída sobre a dor de outra. Eu me arrependo do que fiz, mas também sou grata por ter aprendido a lição. Não há prazer no erro e não há orgulho em destruir vidas. Eu nunca mais quero me ver na posição de ser a causadora de dor de outra pessoa, nem ser vítima de uma mentira que me levou ao abismo. Esse é o meu segredo. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo canal Seus Segredos aqui. Amiga, muito obrigada pela confiança. Minha querida, que situação triste, viu? Triste e que bom. Eu espero que realmente o seu arrependimento seja verdadeiro. Que bom que você entendeu que causar esse tipo de dor, onde a gente escolhe, é totalmente desnecessário. Você casada, ele casado. O seu marido, você escolheu continuar com o seu casamento. Ele não faz a menor ideia. Ainda, né? Sabemos que a verdade uma hora aparece. E essa mulher, a mulher foi destruída. Isso é triste demais. Ela ficou arrasada, descobriu que o marido não valia nada, os dois se separaram e ele queria ficar com você. Enquanto vocês tinham um caso, era maravilhoso, você queria. Quando ele acabou com o casamento, ou melhor, quando ela acabou com o casamento deles e ele te queria, algo sério, você pensou, não, eu não quero isso para mim, eu estou arrependida. E você escolheu continuar com seu casamento. Porém, minha linda, sendo bem sincera, se você queria fazer as coisas certas, eu acho que o correto seria você contar a verdade para o seu marido e dar a ele o direito de escolha. Ele escolher se ele queria continuar com você ou não. Então, assim, essa é a parte que eu acho que você deve colocar a cabeça no travesseiro e avaliar. É justo ou não? Se colocando no lugar do seu marido, você gostaria de saber a verdade ou seguir sendo enganada? Enfim, reflita.
Mais uma vez, obrigada pela confiança. Fica mais esse exemplo. Traição é uma escolha terrível, não vale a pena. Que Deus te guie e te oriente hoje e sempre. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse segredo? O que vocês fariam no lugar dessa amiga? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tenham uma boa noite e até o próximo segredo, se Deus quiser.